Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe, queridos. No culto de homens, após a pandemia, como o Wagner falou no louvor, que o Senhor possa estar nos dando graça nessa noite, que o Senhor está nos abençoando, derramando da graça dEle, do favor dEle sobre as nossas vidas. Queridos, nesse espírito de adoração, eu te convido você a fechar os teus olhos um minutinho, para que a gente possa chegar diante do Senhor e colocar as nossas petições diante do Senhor. O Senhor diz que seja conhecida do Senhor todas as nossas petições. Então, que nesta noite você possa falar para o Senhor a tua necessidade. Eu também quero glorificar a Deus pelo privilégio de novamente poder estar participando de um culto de homens nessa pandemia. Isso já é uma vitória, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem derramado do favor dEle, da graça dEle sobre as nossas vidas. O simples fato, amados, de nós podermos estar nesta noite louvando, glorificando, cultuando esse Deus, já é uma vitória tremenda. Porque no meio de tanta diversidade nesses últimos 3 meses, diante de tantas notícias ruins, o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem sido bom. O Senhor, Ele tem cumprido sobre as nossas vidas, que mal chegaria à nossa tenda. Então, amados, que possamos falar com certeza, Ebenezer, Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Fecha teus olhos, querido. Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer nesta noite, Pai querido. Senhor, eu quero exaltar o teu maravilhoso e santo nome, Senhor. Senhor, eu quero dizer, Senhor, nesta noite, Senhor, o quanto nós te amamos, Senhor, e o quanto somos gratos a Ti, ó Deus querido, por Tu estar dando-nos o privilégio de mais uma vez, Senhor, poder estar fazendo um culto de homens, ó Senhor, poder estar buscando a Tua presença mais uma vez, Senhor, poder estar exaltando o Teu nome maravilhoso, nome, Senhor amado. Pai, muito obrigado, Senhor, pois Tu tens sido bom conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado o livramento, Senhor. Muito obrigado, Deus, pois Tu tens nos sustentado, Senhor amado, até aqui. Senhor, que nesta noite, Senhor, Tu possa, ó Deus amado, estar contemplando o coração de cada irmão, Senhor. Senhor, aquele que está, Senhor amado, em situação difícil, Deus. Aquele que tem necessidades, ó Senhor amado, que precisa, ó Deus, que Tu venha entrar com providência urgente, Senhor, na vida dele. Pai, que Tu possa estar respondendo, Senhor, a oração de cada um nesta noite, Senhor. Pai, dá graça, Senhor, abençoa, Senhor, derrama, Senhor, sobre a vida de cada um de uma forma diferenciada, Senhor. Pai, exalta o Teu nome, ó Deus, sobre a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, Senhor, pessoas possam ser libertas, Senhor, que vidas possam se render a Ti, Senhor, que vidas possam, Senhor, realmente experimentar da Tua perfeita e agradável vontade sobre a vida do homem, Senhor. Que nesta noite, Senhor, possamos entender o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Que nesta noite, Senhor, possamos, ó Deus, nos derramar diante de Ti, Senhor, e declarar a nossa necessidade, Senhor, amado por Ti, ó Deus. Senhor, somos homens, somos falhos, Senhor. Carecemos, ó Deus amado, do Teu favor e graça, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, atende a nossa oração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor amado e querido, derrama sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor, e que possamos, ó Deus, mais uma vez, Senhor amado, exaltar, glorificar o Teu nome santo. Pai querido, desde já eu repreendo toda e qualquer ação diabólica, Senhor, contra este lugar, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor, que caia por terra, Senhor, toda ação diabólica
todo plano do diabo seja frustrado nesta noite, Senhor. Pai, me dá graça, me dá unção, me dá sabedoria, Senhor. Me dá discernimento do alto, Pai, para que eu possa estar, Senhor, compartilhando a Tua palavra, Senhor. Para que eu possa, ó Deus, estar, Senhor, explanando a Tua palavra, Senhor. Pai, fala com a vida de cada um, fala de uma maneira diferente, Senhor. Senhor, que Tu possa falar, Senhor, no coração de cada homem, Senhor, aqui nesta noite, ó Senhor amado, e que Tu, Senhor amado, possa responder, Senhor, à necessidade de cada um. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória. Amados, obrigado, Bruno. Glória a Deus. Amados, nesta noite, eu queria estar compartilhando um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23 em diante. Essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre sacerdócio no lar. É uma palavra voltada para homens, o culto é de homens. Eu gostaria de compartilhar algo sobre o sacerdócio no lar. O que é ser sacerdote, a obrigação do sacerdote, a obrigação do homem de Deus, a postura do sacerdote no lar, a sua obrigação diante da sua família, diante da sua esposa, diante dos seus parentes e filhos. Diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como também a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amados, eu entendo que sacerdócio é uma coisa muito séria. Ser sacerdote é algo que não é uma brincadeira. Ser sacerdote é uma pessoa separada por Deus, apta para administrar a casa de Deus, apta a cuidar dos afazeres da casa de Deus, uma pessoa separada para poder sacrificar a Deus, para poder oferecer ofertas a Deus, ou seja, uma pessoa realmente, um homem de Deus. É interessante, amados, que um sacerdote, ele é uma autoridade, ele é um ministro religioso. É uma pessoa capacitada para realizar e administrar cultos religiosos. Isso eu estou falando a nível sacerdote dentro do templo de Deus. E o que é? E qual o papel do sacerdote na família? O que é ser um sacerdote no lar? Muitas vezes, amado, o camarada casa, aí ele tem, como eu já vi várias vezes isso, até de uma forma grosseira, o camarada pega, casei com a minha esposa, eu sou o cabeça da minha casa, quem manda na minha casa sou eu, então tudo tem que ser da forma que eu quero e do jeito que eu quero que seja. Ou seja,
de uma certa forma, ele está colocando a esposa como funcionária dele, como uma empregada dele, simplesmente para servir a ele, simplesmente para fazer as vontades dele, e nada mais. Eu entendo, queridos, que autoridade nós não impomos, autoridade nós conquistamos. Quem tem autoridade não precisa dizer, eu mando, eu faço, tem que ser dessa forma, não. Quem tem autoridade, basta falar apenas uma vez só, de uma forma moderada, de uma forma agradável. Então, todos irão entender que tem que ser feito daquela forma. O sacerdote no lar é o marido. O Senhor, ele separou o marido para quê? Para que ele seja o cabeça da casa, para que ele seja o sacerdote do seu lar. O marido, o Senhor colocou ele para quê? Qual é a função do sacerdote do lar? Qual é a função do cabeça? É ele cuidar da sua esposa, é ele cuidar dos seus filhos, é ele ajudar a sua esposa, é ele ajudar na criação dos seus filhos, é ele cuidar da administração do seu lar, é ele cuidar da sua esposa, cuidar, fazer por onde a sua esposa tenha uma vida, um casamento maravilhoso. Ou seja, ele passa a ser a realização dos sonhos da sua esposa. O sacerdote no lar, querido, ele é um camarada que ele vai prestar contas para Deus da família dele. Ele vai prestar conta para Deus da sua esposa, ele vai prestar conta para Deus da administração do seu casamento, ele vai prestar conta para Deus da criação dos seus filhos. O sacerdote do lar, ele tem por obrigação conduzir a sua família nos caminhos da palavra de Deus. Ele tem obrigação de abençoar a sua família. Ele tem obrigação de fazer com que a sua família venha buscar Deus e continue cultuando a Deus, não deixar que a sua família vire as costas para Deus. Eu queria deixar aqui para você gravar bem essa frase, e no final você vai entender o que eu estou te falando. A sua família é o resultado da qualidade da sua liderança. Presta bem atenção, amados. A sua família é o resultado da qualidade da sua liderança. Amados, quando o Senhor ele chama o homem para ser o cabeça da sua família, ele chama o homem de uma forma diferenciada. Ou seja, o Senhor pega a sua esposa, pega uma mulher, para que venha a ser a sua esposa, e ali o Senhor constitui uma família. E ali o Senhor dá responsabilidade para o homem de cuidar daquela mulher, de cuidar daquele lar. Eu já vi situações, amado, do homem, ele casar com a mulher, chegava, ia trabalhar, chegava em casa, sentava no sofá, e ali ele falava, pega café para mim, pega água para mim, faz isso para mim, faz aquilo para mim. E eu, como eu convivia perto dessa pessoa, era menino, e eu ficava observando a conduta. E eu confesso para vocês que eu não me agradava desse tipo de conduta. O camarada sentava lá, que nem um rei, na poltrona, diante da televisão, e ele ficava mandando. Manda aqui, manda ali, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Amados, o fato do homem trabalhar o dia inteirinho não quer dizer que ele está isento da obrigação de colaborar com a esposa no serviço doméstico. O fato dele ser o provedor da sua família não dá o direito a ele de ser tratado de uma forma diferenciada. Ou seja, lá em casa nós costumamos ter um hábito de falar assim, que pessoas não são porcos para viver só por causa de comida. É uma forma grosseira de falar, porém é uma forma bem certa. Porque
eu já vi pessoas falando da seguinte forma: quer mais o quê? Está pensando o quê? Quem sustenta a casa sou eu, quem trabalha sou eu, então é dessa forma e está acabado. E não é assim, queridos. Uma esposa, a palavra de Deus fala que a mulher, ela é o vaso mais fraco. A mulher, ela deve ser tratada, queridos, de uma forma carinhosa. É bem verdade que existem momentos no casamento que existem contradições. É bem verdade que existem momentos no casamento que o casamento não vai bem. Existem momentos no casamento que parece que tudo vai cair por terra. Só que isso não dá o direito ao homem de maltratar sua esposa. Isso não dá o direito ao homem de fazer da sua esposa uma serviçal sua. Não dá o direito ao homem de maltratar os seus filhos. A conduta de um sacerdote do seu lar tem que ser uma conduta irrevogável, amados. O sacerdote do lar, ele tem que ser um camarada transparente. Ele deve ser o homem de uma mulher só. O sacerdote do lar, amados, ele tem que ser um camarada honesto. O modo de viver dele deve se dar bom testemunho. Ele deve pagar suas contas, ele não deve fazer negócios ilícitos, ele não deve ser fraudulento, ele não deve ser roubador, ele tem que fazer por onde a sua família não passar vergonha por causa da conduta dele. O sacerdote do lar, ele não deve estar se perdendo em bebidas, ele não deve estar se perdendo em drogas, ele não deve ter amantes na rua. Ah, mas a minha esposa não me dá atenção. A minha esposa, ela não liga para mim da maneira que deveria. Amados, a palavra de Deus fala, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que nós devemos tratar nossa esposa com honra, que nós devemos tratar nossa esposa de uma maneira diferenciada, para que o Senhor venha se agradar da nossa conduta e para que também o Senhor venha ouvir as nossas orações, para que as nossas orações não fiquem impedidas diante de Deus pelo maltratamento da nossa esposa. Amados, o fato de eu ser o cabeça do meu lar, o fato de eu ser o sacerdote, não está me isentando de eu ter que ajudar minha esposa a fazer uma faxina em casa, não está me isentando de eu ajudar minha esposa a criar meus filhos, não está isentando-me de eu ajudar minha esposa para eu lavar uma louça, para eu lavar uma roupa. Poxa, pastor, mas isso é obrigação da mulher. A obrigação do homem são tantas e muitas vezes nós deixamos a desejar, amados. Muitas vezes a nossa esposa passa a noite inteirinha com os nossos filhos acordada e nós estamos dormindo. Porque, vamos trabalhar no dia seguinte. Só que é interessante, amados, que muitas vezes o homem, ele vê o seu lado, mas o lado da sua esposa ele não consegue enxergar. Ele vê que ele trabalhou o dia todo, ele se estressou, ele aguentou desaforo do seu patrão, ele aguentou desaforo do seu cliente, ele aguentou desaforo do seu encarregado. Porém, ele não para pensar que a sua esposa também, mesmo dentro de casa, ou mesmo que ela trabalhe fora, ela passou durante o dia situações difíceis. Muitas vezes, amados, os filhos, eles não correspondem da forma que nós gostaríamos. Muitas vezes, amados, nós damos ordem para o nosso filho, olha, deve ser feito dessa forma. E ele faz da forma totalmente ao contrário. Isso gera um estresse para quem está educando. Isso gera um estresse para quem está ensinando. Amados, como homem da casa, como sacerdote do lar, nós devemos ter uma conduta de ser manso, uma conduta de ouvir mais e falar menos, uma conduta de tolerância alta. Muitas vezes, amados, nós não queremos escutar porque, poxa, o nosso dia foi ruim,
Olha, eu estou cheio de dor de cabeça, eu tenho vários problemas, eu estou com muita conta para pagar, eu me aborreci muito no dia de hoje, e ele não tem um momento para ouvir a sua esposa. Ele não tem um momento, ele não gasta 10, 20, meia hora ouvindo o que a esposa tem para falar para ele. Amado, ser sacerdote quer dizer renúncia. Sacerdotismo quer dizer você renunciar a si mesmo para que outros sejam abençoados. Ser sacerdote, amados, não é ser a pessoa que tem que ser, como eu vou te falar, reverenciada. Pelo contrário, ser sacerdote, você deixa de existir para que a sua esposa, os seus filhos, a sua família sejam abençoados. Então, seria mais ou menos assim, amados. É colocado a refeição na mesa. Todo mundo se serve. Você é o último a se servir. Então, se sobrar, você come. Se não sobrar, você faz jejum. Ser sacerdote, amados, é você pagar o preço pela vida da tua esposa, é você pagar o preço pela vida do seu filho, é você pagar o preço pela vida da sua família. Amados, quando o Senhor ele nos chama para que nós venhamos a ser líder, o Senhor coloca sobre nas nossas mãos uma obrigação, porque o Senhor ele está confiando que nós realmente iremos cuidar daquilo que é dele. Ou seja, nós não devemos esquecer que os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, nada mais é do que propriedade exclusiva de Deus. A nossa esposa, os nossos filhos, são ovelhas do pasto do Senhor. Ou seja, nós iremos dar conta para o Senhor da nossa família. Nós iremos dar conta para o Senhor da forma que nós tratamos a nossa esposa. Nós iremos dar conta para o Senhor de quando nós não queremos escutar os nossos filhos, muitas vezes, para nós, é uma coisa boba. Porém, para os nossos filhos, é algo que realmente é importante, amados. Queridos, eu entendo que família é um projeto de Deus. Família é algo que está no coração do Senhor. A família é algo que realmente nós devemos cuidar, nós devemos preservar, nós devemos zelar, nós devemos pagar um preço a mais para que tudo dê certo na nossa família. Poxa, pastor, mas o homem ele só paga preço? O homem, tudo que acontece é culpa do homem? Poxa, pastor, então quer dizer que o homem ele é culpado de tudo? É, mais ou menos, mais ou menos. Não quer dizer que é 100% culpado, mas vamos colocar aí 90, 95. Por quê? Amados, é interessante que lá em 1 Coríntios 11, versículo 9, diz assim: porque a mulher não foi criada, porque a mulher foi criada por causa do varão, e não o varão por causa da esposa. Ou seja, amados, muitas vezes as mulheres têm esse costume de pegar a responsabilidade e colocar em cima do homem. Marido, precisa disso. Marido, precisa daquilo. Marido, acabou o azeite. Marido, acabou o leite. O gás acabou. Acabou isso, acabou aquilo. Marido, eu preciso disso. Marido, eu preciso daquilo. Muitas vezes, amado, o homem fica sobrecarregado. Eu entendo isso, porque eu também passo por isso. Porque muitas vezes a minha esposa chega para mim e fala assim: Paulo, estou precisando disso. Paulo, tal dia vence tal conta. Paulo, tal dia vence aquilo outro. O gás vai acabar. Você já comprou o segundo gás? Paulo, olha, tal dia a conta tal. Paulo, tal dia aquilo outro. Muitas vezes ela chega para mim e fala assim, às vezes brincando, ela fala assim para mim. Eu falo: poxa, mas tu só joga bucha em cima de mim? Ué,
Eu casei com homem ou com saco de batata? Eu acho que eu casei com homem. E é verdade, amados. A nossa esposa, se você lembrar, lá atrás, quando nós namorávamos, a nossa esposa confiou em nós que ela poderia se entregar para a gente, que ela poderia casar com a gente, que ela poderia construir uma família. Ou seja, de uma certa forma, nós passamos a ser o super-herói, o super-homem. O camarada que aguenta tudo, que faz tudo, é o encanador, é o eletricista, é o pedreiro, ele é o sacerdote, ele é o camarada que, se precisar, ele faz de tudo em casa. Isso, muitas vezes, gera um estresse. Existem momentos, amados, que nós ficamos sobrecarregados com tanta responsabilidade na nossa vida. E muitas vezes, amados, é bem verdade que nós não conseguimos dar conta. Muitas vezes nós se perdemos no decorrer da caminhada. Muitas vezes, amados, nós erramos também. Porém, eu quero te lembrar que lá em Mateus 6,6, diz da seguinte forma: entra no teu quarto, fecha a porta e apresenta para o Senhor as tuas razões. Ou seja, o segredo, a chave está na oração, amados. Existe uma necessidade, coloque diante do Senhor. Você precisa de um milagre da parte de Deus, coloque diante do Senhor. Você já perdeu o controle da situação financeira, coloque diante do Senhor. O seu casamento está ruim, coloque diante do Senhor. Os seus filhos não têm obedecido a você como deveria, coloque diante do Senhor. Você tem ensinado a palavra para os seus filhos e eles têm tomado um outro caminho, coloque diante do Senhor, amado. Você precisa ver o sobrenatural de Deus, coloque diante do Senhor. O seu ministério não está indo bem, coloque diante do Senhor. Amados, tudo se resume em buscar Deus. Tudo se resume em procurar a face do Senhor. O Senhor, em momento nenhum, falou para a gente que ia ser fácil. Porém, o Senhor confia em nós que realmente a gente venha a desempenhar o nosso papel de uma forma agradável, boa e satisfatória. Se o Senhor quisesse que o outro fizesse o nosso papel, então Ele teria escolhido o outro, não teria escolhido a gente. Se nós estamos nessa situação, amados, é porque o Senhor permitiu. Se nós hoje passamos por situações adversas, muitas vezes é má administração nossa, ou faltou resiliência da nossa parte, ou faltou flexibilidade da nossa parte. Amados, vale lembrar que quando o Senhor chamou a Josué para que viesse a comandar o povo de Deus, Finéias era o camarada melhor preparado para poder tomar parte da liderança do povo de Deus. Finéias era um camarada que ele conhecia as leis de cima a baixo, de baixo para cima, do meio para as pontas, da ponta para o meio. Porém, por que o Senhor, obrigado Wagner, Deus abençoe, por que o Senhor escolheu Josué? Porque Josué tinha um diferencial, Josué tinha flexibilidade. Então o Senhor não precisava de uma pessoa 100% preparada para poder liderar o seu povo. O Senhor precisava de uma pessoa que tivesse flexibilidade com o povo, porque o povo era um povo problemático. Então, muitas vezes, amados, nós sabemos que a pessoa faz a coisa errada, então não adianta a gente bater de frente. É isso que um líder deve ter em mente. É isso que um líder realmente tem que saber como liderar. Porque ser líder não é fácil. Ser líder quer dizer você muitas vezes descer para você não perder o seu liderado. Amados, se tinha algo que realmente agradava a Deus em Josué, era a sua flexibilidade. Uma pessoa flexível é uma pessoa que está
apta para ouvir o falar do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não tem flexibilidade, é difícil trabalhar com essa pessoa. E muitas vezes, amados, nós passamos situação difícil na vida, nós nos colocamos em enrascada, até mesmo no nosso ministério, dentro da igreja, no nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, por inflexibilidade nossa. Muitas vezes, amados, o que falta nas nossas vidas como líder, como sacerdote do lar, é escutar a nossa esposa. Você já percebeu que, principalmente quando a gente está com um problema que não está dando certo, nós chegamos em casa e a nossa esposa, que já nos conhece, fala assim: e aí, tudo bem? Tá, tudo bem. A minha esposa, pelo menos, ela olha para mim e fala assim: eu te conheço, não está bem. Tá bom, não tá, não foi legal o dia. E aí, vamos conversar? Não estou muito afim, não. Já sabe, hein? Não me esconda nada, porque se me esconder, Deus revela. E aí é pior. Amados, o líder, ele tem que aprender a ouvir. O sacerdote do lar, ele tem que ser um camarada disposto a ouvir o que a sua esposa tem para falar. Porque muitas vezes, amados, nós não gostamos de admitir que o Senhor usa a nossa esposa para falar conosco. Muitas vezes, amados, o Senhor usa a nossa esposa para nos dar uma direção, para nos dar um norte dentro daquela situação difícil que nós estamos vivendo. O que nós precisamos, nós líderes, sacerdotes do nosso lar, muitas vezes, é deixarmos de ser machão, sabe, camaradomão, e passar a ser mais maleável, escutar mais, ouvir mais, se dobrar mais, ter tempo para ouvir o que a nossa esposa tem para falar. Eu, quando casei, eu casei com 30 anos, hoje eu estou com 20 anos de casado, vai fazer 20 anos de casado, então eu achei que eu sabia tudo. Não, eu agora, eu casei, eu sou um homem, sei tudo. O tempo foi me mostrando que eu não passava de um filhinho da mamãe, que eu não sabia nada. Que eu simplesmente achava que era homem, mas eu não sabia nada. Eu não sabia nada a respeito de casamento, eu não sabia nada a respeito de sacerdócio, eu não sabia nada a respeito de liderança em casamento, que eu precisava aprender muito. Então, o Senhor foi me ensinando, o Senhor foi tratando comigo, o Senhor foi quebrando, e a partir do momento que eu aprendi a descer, a diminuir, ali então o Espírito do Senhor foi me dando graça, foi me dando sabedoria, foi me conduzindo pelo caminho correto. A partir do momento que eu passei a ouvir a minha esposa, então ali o Senhor começou a me dar livramento diante de situações, o Senhor começou a me dar estratégias para desenrolar determinados negócios, o Senhor começou a me dar sabedoria para sair de dívidas, o Senhor começou a me abençoar, mas isso só começou a partir do momento que eu comecei a dar ouvidos para minha esposa. Amados, a palavra do Senhor diz que a nossa esposa, ela é carne da nossa carne, ela é a nossa metade. Independente, queridos, de eu ser um pastor, não quer dizer que eu sou o dono da razão, não quer dizer que eu sei tudo. O fato de eu ser o cabeça da minha casa não quer dizer que eu estou 100% correto. O fato de eu ser o sacerdote do meu lar não quer dizer que eu sou o camarada que eu tenho que acertar tudo. Se você parar e analisar, é fácil você saber qual é a sua nota no seu sacerdócio, dentro do seu lar. Pergunta para sua esposa qual é a sua nota. Eu não pergunto para mim, estou sendo sincero. Eu não pergunto qual é a minha nota. Talvez eu não queira, eu não goste de escutar o resultado. Então eu evito de fazer essa pergunta. O pessoal está rindo porque descobri que ninguém tem coragem. Então, amados, viver em família é bom. Ter uma esposa, melhor ainda. A palavra do Senhor diz
que aquele que encontra uma mulher alcançou a benevolência do Senhor. Amados, os anos de casamento vão nos deixando um pouco relaxados para com a nossa relação com a nossa esposa. Muitas vezes, amados, nós não damos a devida atenção para a nossa esposa como deveríamos. Muitas vezes, amados, nós não abrimos mais a porta do carro para a nossa esposa. Se você for lembrar, quando nós namorávamos, nós lembrávamos de levar um presentinho, de levar um chocolate, de levar um docinho. Nós ligávamos para ela durante o dia. Na época que eu conheci minha esposa, estava começando a aparecer o celular. Mas, independente disso, amados, nós sempre tínhamos um minutinho, fosse na hora do almoço ou na hora do café que estávamos trabalhando, para dar uma ligadinha, dizer que estávamos com saudade, que estávamos ansiosos de encontrá-la, ou fosse à noite, ou fosse no final de semana. Agora eu quero te perguntar, amados, durante o dia você ligou para a tua esposa? Faz quanto tempo que você não fala mais para a sua esposa que você a ama? Faz quanto tempo que você não fala para a sua esposa que ela é um presente de Deus para a tua vida? Amado, reconhece que você só chegou aonde você chegou, que você só está onde está, porque a sua esposa estava por trás de você. Você não chegou aonde você está por conta própria, não, sozinho. Você chegou pela misericórdia de Deus e porque a sua esposa estava por trás de você, aguentando muitas vezes o seu mau humor, o seu estresse, a sua enfermidade, aguentando muitas vezes as suas frustrações. O homem tem essa mania de falar assim, cheguei a gerente da minha empresa, eu comprei o meu carro zero, eu cheguei a ser pastor, ou eu sou líder. Coisa nenhuma. Você só chegou porque a tua esposa estava por trás. Porque se não fosse por ela, querido, você não teria chegado. Por que você não chegou quando era solteiro? Só chegou depois de casado? Por que será? Qual é o segredo? Tem mistério nisso, não tem? Então, amados, nós temos que estar apercebidos da nossa obrigação. Continua sendo um bom filho. Amados, esse do 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prósperos sobre a face da terra. Amados, é simples saber se o camarada vai ser um bom marido. É a forma como ele trata sua mãe e seu pai. É da forma como ele age na sua família. Querido, se o camarada é um bom filho, ele vai ser um bom marido. Se o camarada ele é obediente ao seu pai e sua mãe, ele vai ser um bom marido. Se o camarada ele é obediente ao seu pastor, ao seu líder, com certeza ele vai ser um bom marido. Nós devemos ser um bom filho, aquele que é casado deve ser um bom genro, ele deve ser uma bênção na vida dos pais da sua esposa. Mas a palavra de Deus diz: unirá o homem e a mulher e deixarão seu pai e sua mãe, serão os dois uma só carne. Tá bom, querido, é verdade, a palavra diz isso. Mas eu tenho algo para contar para você, um testemunho. O meu sogro e a minha sogra já faleceram. Hoje eles estão na glória, dormem com o Senhor. Porém, eu sou um camarada que eu conheci o meu pai aos 14 anos. Eu vi o meu pai 2 vezes, aos 14 e aos 16 anos. Porque o meu pai não foi um camarada muito responsável e ele foi embora de casa quando eu ia completar 1 ano de idade. Enfim, o meu sogro foi um pai para mim. A minha sogra foi a segunda mãe que eu tenho. Eu tenho uma mãe, graças a Deus, maravilhosa, mulher de Deus, aos 75 anos, está sempre pronta para fazer as coisas para mim abençoar, para me ajudar. Ela cuida bem de mim, cuida bem dá atenção para minha filha, para minhas netas, para minha esposa, é uma bênção de Deus. Tem defeito igual todo mundo tem, mas é uma mulher de Deus, uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Só que a minha sogra,
ela foi tão boa para mim, o meu sogro, que se eu chegasse meio-dia na casa dela, ela parava o que estava fazendo. Paulo, você comeu, filho? Ela ia lá servir a mesa para mim, sentava do meu lado e ali ela esperava eu comer. Se eu chegasse 3 horas da tarde, era a mesma coisa. Se eu chegasse 8 da noite, se eu chegasse meia-noite, era a mesma coisa. Existiu uma ocasião que eu vinha de uma vigília lá no Guarujá, ela morava lá na Aparecida, no Canal 6. E eu e minha esposa fomos até a casa dela, ela já estava deitada com meu sogro, era quase meia-noite, ela levantou, Paulo, você já comeu? Eu falei, não, não comi hoje, vou comer quando chegar em casa, Brígida. Ela, não, espera aí que você vai comer. Levantou, fez café para mim, colocou a mesa, ficou sentada do meu lado até eu comer. Então, ela tinha esse costume, esse carinho de fazer isso comigo. Então, a minha sogra, quando o Senhor levou ela, eu senti. O meu sogro, quando o Senhor levou ele, eu senti. Por quê? Eles foram uns pais para mim. Mas também existe uma conduta. Eu também procurei todo o tempo ser um filho para eles. Procurei honrar eles. Procurei tratar eles bem. Então, queridos, é uma via de mão dupla. Não tem como o camarada ser bênção para um e ser maldição para o outro. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou homem de Deus. Eu sei o que eu faço. Mas não honra seu pai e sua mãe, não honra a sua sogra, o seu sogro, não honra a sua esposa. Ser homem de Deus, amado, ser sacerdote, é ter uma postura diferenciada diante das pessoas e diante das situações. Ser sacerdote, ser homem de Deus, é ser uma ovelha boa para o seu pastor. Às vezes o camarada fala assim, eu sou homem de Deus, eu sou uma bênção, mas é pedra de tropeço na vida do seu pastor. É pedra de tropeço na vida do líder. Só dá problema na igreja. Em vez de ajudar o pastor, ele só atrapalha o pastor dele. Isso é ser bênção? Não, isso não é bênção. Isso daí é ser um camarada problemático. Amados, lá em 2 Timóteo 2, versículo 15, diz da seguinte forma, apresenta-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Então, queridos, eu devo ser bênção dentro do meu lar, eu devo ser bênção na vida do meu pastor, eu devo ser bênção na vida do meu irmão, eu devo ser bênção para minha sogra, eu devo ser bênção para os meus pais, eu devo ser bênção para a vida daqueles que me rodeiam. Hebreus 12, versículo 1 diz assim, porque nós somos cobertos de uma grande nuvem de espectadores. Amados, a conduta de um homem de Deus, ela deve ser irrevogável. Amados, nós temos que ter realmente uma conduta diferenciada para que as pessoas possam ver e falar, realmente esse camarada é bênção de Deus, realmente esse camarada ele é homem de Deus, realmente eu quero ser igual a esse camarada. Eu lembro, amados, que quando eu me reconciliei aos 23 anos, que eu estava desviado do Evangelho, o Senhor me trouxe de volta para o Evangelho, eu lembro que eu via o pastor Natalino, do Ministério Cristo é a Resposta pregando, é meu antigo pastor, eu vi o pastor Newton Lobato pregando, eu via hoje o pastor Edson, que é setorial lá em Manguaguá, Itanhaém, não sei, pregando, eu vi o pastor Reinaldo Pagani pregando da Missão Ebenezer da Praia Grande, eu via o camarada que foi meu líder, que falou de Jesus para mim, que eu tenho um imenso orgulho pela vida dele, amo de paixão, Pedro Pacheco, que é presbítero do Ministério Cristo é a Resposta, eu vi esses camaradas pregando, a conduta deles, eu falava, Senhor, eu quero ser igual a eles, Senhor, eu quero, Senhor, pregar a Tua palavra como eles pregam, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor, da mesma forma que eles são, Senhor, eu quero ser igual a eles, Deus. Só que com o tempo, o Espírito Santo foi tratando em mim, o Senhor foi trabalhando na minha vida, e uma das coisas que o Senhor falou para mim foi, o ministério deles é o deles, Paulo. O que eu tenho para a tua vida é diferente. Você está no caminho certo, porém eu também tenho algo diferente. Cada um tem uma forma, cada um tem um ministério. Mas, amados, eu quero te falar o que eles foram referencial na minha vida.
pela maneira deles de agir, pela conduta deles, eu ficava prestando atenção nesses homens, na forma como eles falavam com as pessoas, na forma que eles pregavam, na forma como eles tratavam seus filhos, a sua esposa. Eu falava: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Esse Deus que eles servem, é isso que eu quero para mim. Porque, queridos, nós temos que ter uma conduta para que nós sejamos realmente referencial na vida das pessoas. Nós temos que ter uma conduta para que realmente as pessoas queiram a esse Deus mais profundo. Amados, eu conheço pessoas que o pessoal fala assim: esse daí é crente? Se esse camarada é crente, o diabo vai virar pastor, o diabo vai se salvar. Então é impossível que Satanás venha se salvar. Então automaticamente é impossível que aquele camarada seja crente, por causa da conduta. Amados, quando o Senhor, Ele nos chama para o sacerdócio, seja no lar ou até mesmo dentro da igreja, o Senhor quer uma conduta diferenciada das nossas vidas. O homem de Deus, ele deve se preocupar em colocar a Deus em primeiro lugar. Ele jamais deve querer, queridos, ele aparecer diante da situação. Ele jamais deve querer se promover diante das situações. Não, amados. Em todo tempo, a preocupação do homem de Deus deve ser colocar Jesus em primeiro lugar. Ganhar almas para o reino de Deus. Amados, evangelho não é brincadeira. Evangelho é o reino de Deus aqui na terra. Evangelho não é religião. Então, queridos, a conduta do homem de Deus, de um sacerdote, deve ser uma conduta que realmente venha dar prazer àqueles que ouvem e àqueles que o observam, amados. Amor não é um sentimento, amar é um mandamento de Deus. Então eu devo amar a minha família, eu devo amar o meu irmão, eu devo amar o meu pastor, eu devo amar todos aqueles que me rodeiam. Para quê? Para que eles possam ver o amor de Deus, o amor de Cristo na minha vida, para que eles possam entender o ato de Jesus na cruz do Calvário, que não foi em vão, amados. Amados, nós iremos prestar conta para Deus de todos os nossos atos. Não basta a gente casar com a pessoa. Nós temos que realmente ser homens de Deus e ser cabeça da nossa relação. Nós não devemos transferir para a nossa esposa a nossa obrigação. Nós devemos realmente assumir a nossa posição de líder, de sacerdote e ser bênção para as nossas esposas e para as nossas famílias. Amém? Queridos, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida, que o Senhor possa ser e estar em primeiro lugar na tua vida, no teu casamento, no teu lar, no teu ministério, que o Senhor possa realmente estar à frente de todos os teus planos e projetos. Se você tem algo que tem pesado no teu coração, se você tem sentido dificuldade em estar tomando posse do sacerdócio, do teu estado de liderança, eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero simplesmente pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor venha te capacitar nessa noite, para que realmente você possa ser o sacerdote que o Senhor quer, que você possa ser o líder que o Senhor quer nesta noite. Que você realmente possa achar graça diante de Deus, diante da família, diante das pessoas que te rodeiam. Que se realmente existir algo maligno que está te impedindo de ser bênção, que em nome de Jesus que caia por terra. Fecha teus olhos, querido. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te engrandecemos, Pai querido. Senhor, nesta noite, ó Pai, eu quero te agradecer pela palavra que Tu nos deu, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor amado, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que ouviu, Senhor, esta palavra, Senhor, sobre a vida de cada um que irá ouvir esta palavra. Senhor, dá graça a esses homens, Senhor, dá sabedoria, dá unção, Senhor. Senhor, dá intrepidez, Senhor, para que esses homens possam realmente, Senhor, poder exercer, Senhor amado,
a sua função de sacerdote no lar, Senhor, de líder do seu lar. Senhor, derrama sobre a vida desses homens, Senhor amado. Senhor, dá unção dobrada sobre a vida deles, ó Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, se dobrar diante de Ti, Senhor. Muitos ouvirem aquilo, Senhor, que as suas esposas têm para falar, Senhor. Aquilo que seus filhos têm para falar, Senhor. Nesta noite, ó Senhor amado, eu quero declarar a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada homem, Senhor. Eu quero declarar, Senhor amado, a autoridade do alto sobre a vida deles, Senhor. Que todo plano do diabo caia por terra, Senhor. Que toda relação extraconjugal caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que todo embaraço caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero declarar a Tua bênção, Senhor. Eu quero declarar cura nos casamentos. Eu quero declarar restauração, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, aquele que está desviado, Senhor, que Tu possa estar trazendo para a Tua casa, Senhor. Aquele que está enfermo, que Tu possa estar curando, Senhor. Aquele que está embaraçado, Senhor, que possa estar tomando prumo, Senhor amado, e voltando para os Teus caminhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Como, Senhor, igreja e ministro do Teu Evangelho, Senhor, eu abençoo a vida de cada um e cada lar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, faz assim com a tua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja e todos digam amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.